Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Bom dia, Shalom, sou missionária Yara Mesquita e já quero agradecer a Deus por mais uma manhã, por mais uma sexta-feira, por mais um programa Conectados em Fé, o primeiro de 2026, glória a Deus por isso. Já quero agradecer também ao levita desta manhã, o nosso irmão André Almeida, que Deus continue te abençoando, meu irmão.
cada vez mais no louvor. Quero agradecer também os nossos parceiros de fé, Academia WF, na pessoa do Ninho e também da sua esposa, Meire. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, meus amados. Agradecer também ao colégio A Caminho da Vida, através da vida dos missionários Anderson e Diégena. Que Deus continue abençoando vocês. E agradecer também ao JR Proteção Veicular, na pessoa do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Que Deus te abençoe, Tiago. E também a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E olha, gente, quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, lá no YouTube, e Conectados em Fé, no Instagram e também no TikTok, e Missionária Yara Mesquita também no Instagram. Glória a Deus. E está no ar o programa Conectados em Fé, e segue a vinheta. Voltamos com Conectados em Fé, e o tema desta manhã é o preço do chamado. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 3:14 que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, o que as pessoas estão dispostas a sacrificar para seguir Jesus? Isso é uma pergunta, é uma reflexão. Em uma geração que busca conveniência e conforto, o chamado de Cristo ecoa como um convite radical. Há um convite que exige tudo. Em Mateus 16:24, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é um convite para os resistentes, mas para os que, como Abraão, estão dispostos a deixar tudo por amor ao Senhor. Glória a Deus. Não é um chamado para os indecisos, mas para os que estão prontos a pagar o preço. Seguir a Jesus exige desapego. Muitas vezes ter que abrir mão da estabilidade. Sabe por quê? Porque o reino não é sobre conforto, mas sobre entrega. Glória a Deus. E o nosso convidado desta manhã maravilhosa, ele é natural aqui de São Miguel dos Campos. Ele é filho de José Vieira dos Santos e de Maria Deusa da Silva Santos, casado com Alberta da Conceição dos Santos, e pai da linda e maravilhosa Esté, do Benjamin e do Isaac. Ele é bacharel em administração de empresa e pastor da Igreja Batista Avivamento. E deixa eu dizer um segredo para vocês, que não vai ser mais segredo, né, gente? Ele é meu amigo, parceiro de longas datas, de grandes eventos que juntos realizamos aqui na cidade de São Miguel dos Campos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quem é o nosso convidado desta manhã, produção? O nosso convidado é um cara bastante dinâmico, ele é elétrico, parece que está no 220 a todo momento, e apaixonado por música. Josildo José da Silva Santos. Pastor Josildo, seja bem-vindo.
Glória a Deus. Bom dia, pastor Josildo. O senhor está no Conectados em Fé. Bom dia, bom dia. Rapaz, só essa abertura sua, eu fiquei aqui emocionado. Vou vontade até de chorar. Maravilhoso. Bom dia a todos. Me sinto honrado, bastante honrado de estar aqui, né, nesse programa. Tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. A internet é um canal que pode ser utilizado para fazer muito mal. Mas eu glorifico a Deus que nesses últimos dias a internet, e através de um programa como esse o seu, Yara Mesquita, está de parabéns, está sendo um canal de bênção, alcançando muitas casas, muitas famílias. Então, assim, louvado seja Deus por essa ideia que trouxe no seu coração. E eu tenho a certeza que o que Deus tem planejado, todos os propósitos de Deus para esse programa, em atingir famílias, alcançar vidas, serão alcançados. Me sinto honrado em ser o primeiro programa do ano, né? Primeiro programa do ano. Mas espero que essa conversa aqui seja uma conversa boa, onde a gente possa trazer, assim, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E para você que está em casa, tenho certeza que você vai gostar da conversa. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Então, meus amados, vocês que já estão aí junto conosco, conectados no programa Conectados em Fé, se prepare, porque será uma manhã maravilhosa, cheia de grandes conhecimentos e revelação da palavra de Deus para o teu coração. E aí, pastor, nós vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Meu pastor, como foi para o Senhor deixar tudo e aceitar o chamado de Deus? Sabemos que o chamado, ele não é fácil e muitas vezes requer de nós, muitas vezes temos que abrir mão, né, de lugares, de pessoas, para assim abraçar o chamado. E como foi para o Senhor fazer isso? Olha, Yara, deixa eu ser bem sincero para você. Para poder chegar à explicação nessa sua pergunta, é necessário que eu faça aqui um resumo, uma síntese bem clara de como foi a minha conversão. Eu me converti em um dia que ninguém me convidou à igreja. Eu me converti em um dia que ninguém me entregou um convite e nem tampouco um panfleto dizendo vá à igreja. Eu me converti aos 18 anos de idade, hoje eu tenho 51 anos de idade. E quando eu me converti, eu saí da minha casa para ir à casa de uma namorada, e a igreja, não sei se pode falar o nome, pode falar o nome, a Igreja Assembleia de Deus estava realizando o culto, que é ali em frente ao ambulatório. Ela tinha por costume na cidade, em todo o mês de setembro, fazer a festividade da igreja ali em frente ao ambulatório, e ela fechava aquela parte. E eu pensei em arrodear por trás e sair no fórum, mas alguma coisa me fez passar pelo meio. Quando eu passei pelo meio, ainda me lembro, no meio da multidão, ainda me lembro que quem estava pregando é o pastor Luiz Inácio, me lembra até o texto, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, aquele que testifica essas coisas, certamente diz, certamente vem, ó Senhor Jesus. Ele estava pregando sobre a volta de Cristo, e eu parei quando eu cheguei no meio do percurso, eu parei, ouvi a palavra, e eu senti algo diferente no meu coração ali naquele dia. E quando ele fez o convite, eu deixei de ir para a casa da namorada. Eu volto a dizer, eu não era crente, ninguém me convidou para estar ali, foi um acaso. Na verdade, foi um propósito, foi uma forma de Deus se encontrar comigo. E naquele dia ali, quando ele fez o convite, eu levantei a mão, fui chorando em lágrimas ao altar e entreguei minha vida a Jesus. Dali, eu não prossegui para a casa da namorada, eu voltei para a minha casa. E quando cheguei em casa, chorando em lágrimas, o meu pai perguntando se eu tinha sido roubado na rua, se alguém bateu em mim, pois tinha 18 anos, era um jovem, né? E eu disse, não, pai. E depois de tanto chorar, soluçar, eu respirei, ele disse, o que foi? Eu disse, eu sou crente. Ele disse, você é crente? Aí alguém ainda se levantou da minha casa e disse assim, não, é uma semana contado. Tinha 18, estou com 51, faz a conta, quantos anos tem? Pela misericórdia até hoje na casa do Senhor. Mas daí, naquele dia, eu ouvi o chamado. Eu vi, Yara. Eu sabia que eu tinha que servir esse Deus. O que é mais interessante é que no outro dia, quando eu fui à casa da namorada, eu disse a ela, eu sou crente. Ela me questionou, ela me colocou na parede. Sabe o que foi que ela disse? Ou eu ou a igreja. Eu não vou deixar a minha vida para estar dentro da igreja. Eu disse, me desculpe, eu vou preferir a igreja. Então, o chamado tem muito a ver com renúncia. Tem muito a ver. São 3 coisas para o chamado: ouvir, crer e obedecer. E foi isso que eu fiz. Eu ouvi, eu tinha certeza que Deus estava me chamando naquele dia para a sua obra, para a sua casa. Eu criei, eu acreditei e decidi obedecer.
e até hoje Deus tem me dado graça. Glória a Deus. E é desse jeito, né? Naquele dia, Jesus marcou um encontro. Porque muitas vezes nós falamos assim, né? Eu aceitei Jesus, mas eu tenho, né, uma outra forma de pensar, que é Jesus que vem ao nosso encontro, né? O Senhor, ele naquele dia, ele marcou um encontro com você, né? Ele te atraiu à presença dele. Vale, eu esqueci de falar algo bem importante, viu, Yara? Nessa época eu tinha diversos amigos, até hoje tenho diversos amigos da cidade, crentes e não crentes, as amizades permanecem. Só que a conduta, o meio de viver, a conduta de viver, essa tem que mudar. Porque você agora tem dono, você tem a quem obedecer. É uma nova criatura, exatamente. E eu me lembro que eu fazia parte de um grupo de amigos que quem era o organizador das festas era eu. Eu era aquela pessoa que quando dizia, vai ter festa, Josildo organiza tudo, faz tudo, enfim. Eu era a cabeça, o principal. E quando eu me converti, essas pessoas também eu tentei trazer para a igreja, tentei levar aos pés da cruz. Consegui. Um até hoje se converteu também, consegui ganhar para Jesus. Hoje serve na Barra de São Miguel, é diácono, Carlos Geraldo. A quem estiver escutando esse programa, mando um abraço para você, Carlos Geraldo, querido amado Carlos Geraldo. Enfim, mas eu tinha ciência que eu tinha que sair daquele jeito de viver. Não era abandonar as pessoas, mas eu tinha que abandonar, sim, aquele jeito ao qual eu vivia. Eu tenho que viver agora para Cristo. A minha vida devia ser uma vida de entrega, de sacrifício e de renúncia ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Servindo a Cristo. Amém. E pastor, quando aceitamos o chamado, né, aí vem junto a renúncia, né? E a renúncia, eu acredito que ela é um tema central, passa a ser um tema central na nossa vida, né? E qual foi, apesar que você já começou a falar aí, mas qual foi assim a sua maior renúncia? Foi se afastar dessas amizades ou foi assim, houve mais situações, mais coisas que o senhor teve realmente que abrir mão e que renunciar? Bom, quando a gente decide servir a Cristo, a gente tem que fazer uma autoanálise, né, da minha vida. E eu sabia que tinha algumas coisas que eu tinha que renunciar. Uma delas, a primeira que eu renunciei, foi logo a namorada. Ela me questionou, ou eu ou a igreja? Eu disse, eu estou apaixonado por Jesus. Eu não sabia nem de explicar para ela o que é que eu estava sentindo, porque foi no dia seguinte que eu fui procurá-la. Eu, como novo convertido, primeiro amor, eu não sabia. Eu ia ainda passar pelo processo de discipulado, de orientação. Então, eu não sabia nem dizer o que eu estava sentindo, mas eu sabia que... Um amor, você não sabia explicar, né? Eu não sabia explicar para ela. Eu disse para ela, bom, nesse caso aí, tudo bem, eu quero muito que você vá para a igreja comigo. Eu gosto de você. Mas se você está dizendo que não vai para a igreja, eu vou continuar. Eu não sei dizer o porquê, mas eu vou continuar. Porque era novo convertido, foi no outro dia seguinte. Então, assim, diversas renúncias, você tem que fazer uma autoanálise da sua vida, da sua conduta. Não as pessoas, mas de você. O que é que a palavra diz? E a primeira coisa que eu fiz foi buscar aqueles que já tinham, vamos dizer, experiências dentro da igreja, que foram me aconselhando. E o que eu vi que devia ficar, ficou. O que eu vi que devia sair, saiu. Eu rejeitei. E aí foi. Aí foram diversas coisas. Sabemos que existe um processo, né? A partir do momento que nós aceitamos o convite de Jesus para estar com Ele, andar com Ele, servi-lo, aí se inicia um processo na nossa vida, né? E no meio da caminhada sabemos que temos que abrir mão de muitas coisas, lugares, pessoas, né, conduta, e é como o senhor falou, fazer uma autorreflexão de nós mesmos, né, quem éramos antes de estar com Jesus. A palavra de Deus é um espelho, Yara. Quando a gente fica diante da palavra, nós nos vimos, é um espelho, um reflexo, eu vejo um reflexo mesmo, mas eu não vejo um reflexo com uma roupa bonita, eu vejo a minha essência, quem eu sou. Deus nos mostra realmente quem nós somos diante da palavra. E aí é onde a gente faz o julgamento. Peraí, eu agora estou me vendo do jeito que sou. Eu devo ser a imagem e semelhança de Deus. E para ser a imagem e semelhança de Deus,
isso daqui tem que sair, isso daqui tem que sair, isso daqui tem que sair. Glória a Deus, aleluia. Primeiro programa do ano, e já está com um tema maravilhoso, né? O preço do chamado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, vale a pena esse preço, vale a pena ouvirmos a voz do Senhor, crer e obedecer, e deixar que o Espírito Santo, né, conclua a obra que Ele tem nas nossas vidas. Deixar que o Senhor faça, então somente seguir não naquilo que nós queremos, né, mas naquilo que o Senhor quer, a forma que o Senhor tem para cada um de nós. E pastor, o chamado muitas vezes ele nos traz solidão, incompreensão e até mesmo das pessoas próximas. E é interessante que quando o Espírito Santo trouxe assim a elaboração, né, desse texto, coisas que o Senhor está falando aí já está se encaixando, né, nas perguntas, porque já está assim confirmando a sua trajetória de vida, né? Então, muitas vezes nós temos, né, somos incompreendidos por pessoas, até mesmo pessoas próximas. E como o Senhor, né, lida com esses momentos? Porque acredito que houve essas situações no início, né, da sua convenção, mas acredito que ainda hoje, né, em algum momento, você se depara com situações assim, semelhantes. Interessante essa sua pergunta, irmã Yara. Realmente, no dia que me converti, eu vi de um parente meu, quando eu disse para o meu pai, eu sou crente, eu vi de um parente meu dizer assim, eu não dou uma semana para ele. E também ouvi dos meus amigos, a qual eu tinha costume de sair, final de ano, nas festas, nas baladas, eu ouvi eles dizerem assim para mim, rapaz, deixa esse negócio de igreja, rapaz, você é o cara que toma a frente de tudo aqui. E acredite, Yara, a primeira coisa que eu passei na minha conversão foi o isolamento. Mas não foi isolamento nem de mim. Eu queria estar perto deles, mas eu queria estar perto não para viver o que eles viviam, mas para anunciar o que eu estava sentindo. Não para fazer mais parte daquela prática, mas sim de levar aquilo que eu estava sentindo. E a primeira coisa que eu tive por parte deles, da minha namorada, que já era ex, porque já era dias depois aí, foi o isolamento, a rejeição. Mas eu não fiquei abalado, não. Muito pelo contrário. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz o inverso. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E o que foi que eu fiz? Eu fiz algo, na época, eu vou dizer assim para você poder entender que está do outro lado. Eu me tornei um beato de igreja mesmo. Eu dormia na igreja, eu ia dormir na igreja, terminava os cultos, eu ia para casa, tomava um café, voltava para a igreja, pegava a Bíblia e ia ler na galeria da igreja. E dormia lá, lia a Bíblia, cantava louvores. E isso foram uns 4, 6, 8 anos, né, vivendo isso daí. E Deus, a presença de Deus na minha vida, acredite, não me fez sentir falta de nada. Muito pelo contrário. E interessante, cheguei na igreja, eu não conhecia ninguém. Era um ambiente novo para mim. Então eu estava realmente sozinho, entre aspas, a companhia humana. Mas eu sabia que Deus estava me preparando. Eu tinha certeza, Yara. Eu nunca duvidei do meu chamado. Por isso que eu me acheguei a Deus e me tornei uma bênção nas mãos dele. Glória a Deus. Glória a Deus. E, gente, é dessa forma. Muitas vezes o Senhor permite que venhamos viver momentos de isolamento. Muitas vezes pessoas, né, podem até assim nos rejeitar, mas sempre é com o propósito de Deus. Então, o propósito de Deus na vida do pastor Josildo era esse, né? Era fazer com que ele se aproximasse do Senhor, né? Ele estivesse mais perto do Senhor. E para isso, o Senhor permitiu, né, que as pessoas excluíssem ele, se afastassem dele. Por quê?
porque o propósito de Deus era maior na vida dele. E deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã: o propósito de Deus na tua vida é maior. O que Deus tem na tua vida, na tua casa, para a tua família, é sempre maior e melhor. Muitas vezes a gente não entende o momento, o processo, a dificuldade, né? Muitas vezes o isolamento, mas em tudo Deus tem um propósito e sempre será o melhor. Glória a Deus. Pastor, qual foi a sua dificuldade? Assim, eu sei que o senhor teve inúmeras dificuldades, né, em relação ao chamado, principalmente o chamado pastoral, porque sabemos que não é fácil. Mas em meio às dificuldades que o senhor passou, que o senhor teve, teve um assim que lhe marcou, assim, na sua visão, numa reflexão que o senhor venha fazer, e o senhor diz assim: não, eu passei várias dificuldades, mas essa aqui foi a maior. Essa aqui teve um momento que eu achei até que não ia romper ou vencer. Qual foi? E agora, eu vou tocar no assunto meio delicado para mim, mas eu vou tentar ser bem sucinto em minhas palavras. Quando eu aceitei o chamado, ouvi o chamado, criei e decidi obedecer, a primeira coisa que eu foquei foi em Deus. E acredite, todos nós somos uma ferramenta, um instrumento de Deus na igreja. E eu me apaixonei automaticamente pela música. Foi uma área da igreja que me chamou a atenção. Eu me atraí por isso. E eu comecei a me dedicar à música. Eu me lembro que eu comprei a minha primeira bateria ao Félix. Ele se eu não me engano, é o sogro do Nildo. Sogro do Nildo, da Betel. Ele já é falecido, se eu não me engano. Eu comprei minha bateria a ele. E aí eu comecei a me dedicar a um louvor, à música. Formamos uma equipe, e aqui eu quero mandar um abraço para a primeira equipe dos levitas, primeira geração dos levitas. Eu, o Erílio, o Hélio, o Marcel, o Velber, o Natan, o Flávio. E nós formamos uma equipe de louvor. E eu comecei a comprar os instrumentos, todos os instrumentos. E formamos a equipe de louvor os levitas, que até hoje existe. Imagine, aos 18 anos e até hoje existe os levitas. Cantamos, adoramos ao Senhor. Mas o que me abalou um pouco foi quando eu tive que parar um pouco o louvor e me dedicar agora ao pastoreio, agora ao ministério pastoral, cuidar de vidas. Antes era o louvor, e eu gosto muito de cantar. Você me conhece, César me conhece há muito tempo. Eu gosto muito de cantar. Isso traz no meu coração uma certa falta, mas eu também sou alegre, porque eu sei que estou exercendo um ministério pastoral, mas isso me faz muita falta mesmo. Certo, a semana passada, de vez em quando Deus me chama ainda. Existem alguns convites, os levitas, a gente se junta todo mundo, a gente vai. Semana passada estávamos até na Roteiro, Betel de Roteiro. Manda um abraço para o pastor Talvanes, muito obrigado, pastor Talvanes, pela oportunidade. Mas foi isso, essa transição do louvor para a pregação e o cuidar da igreja. Porque eu sou muito atraído pelo louvor, essa é a grande verdade. Até hoje eu canto, né? Aí esse processo aí é meio... Embora eu sou um cantor muito... Mas eu gosto de cantar, eu gosto de adorar, a verdade é essa. Sei o quanto, né, ele ama realmente o louvor, o ministério do louvor. É isso aí. Glória a Deus. Pastor, como discernir? Porque sabemos que nós temos a nossa vontade, não é isso? E como discernir a vontade, a nossa vontade e a vontade de Deus? Porque acredito que tem momentos que a nossa vontade quer sobressair a vontade de Deus. E principalmente quando a vontade de Deus é aquela que temos que renunciar. O Senhor foi chamado como um adorador, como levita, e também como um pastor, aquele que cuida, aquele que apacenta, né? E o Senhor falou aí que, de uma certa forma, tem que abrir mão um pouquinho do louvor. E como discernir isso? A vontade. É simples.
As coisas de Deus, elas trazem paz para o nosso coração. Paz. Elas trazem paz, elas trazem segurança. Você não sente... Existem decisões que nós ficamos duvidosos, né, em tomar. É por aqui? É por ali? Existe aquela dúvida. Onde existe dúvida, realmente é um pouco complicado. Mas onde existe a certeza, você mergulha de cabeça. Então, uma das coisas que eu posso afirmar aqui é a certeza, foi a certeza no meu coração, a paz, a tranquilidade. Eu acabei de falar assim, que sinto falta do louvor, mas o espaço do louvor foi sim preenchido por essa responsabilidade do cuidar da igreja. Mas isso não quer dizer que eu deixei de me apaixonar pelo louvor. Continuo apaixonado pelo louvor, continuo gostando de cantar. Mas essa decisão de tomar, quando eu fui chamado para tomar conta desta igreja, a qual eu tomo conta hoje, eu disse para o pastor que eu não queria. Eu não queria. Eu fui bem claro, eu não quero. Ele disse, mas é você. Deus me disse que era você. E eu questionei ele, viu? Sabe o que foi que eu disse? Bom, se falou para você, o mais interessado tem que ser eu. Então Deus tinha que ter falado primeiro com quem? Comigo. Aí lá vai eu, um belo culto na Igreja Batista Vida do pastor Renisvan. Conheço uma irmã lá, uma irmã de idade. Eu não vou citar o nome dela. Mas ela me procurou depois do culto e disse assim, eu tenho uma palavra para você. Eu disse, qual é a palavra? E ela leu aquele texto de Josué, dizendo para mim que para onde eu fosse, Deus iria comigo, desde que o Senhor não desviasse nem para a esquerda, nem para a direita, aquele chamado de Josué que todos nós conhecemos. E naquela hora ali eu tive a certeza. No outro dia eu liguei para o pastor, é eu mesmo. é eu mesmo, está de pé. A gente foi no cartório, ele transferiu a igreja para o meu nome, e eu venho tomando conta da igreja, sinto paz, sinto alegria, continuo cantando. Então Deus deu uma forma de não só tomar conta da igreja, como também me envolver também no louvor. Então assim, aquilo que eu amo fazer na igreja, Deus não tirou, eu continuo fazendo. Só que eu tenho uma outra responsabilidade ainda um pouco maior, que é tomar conta, apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. O peso é um pouquinho maior. Estou esperando minha aposentadoria para me dedicar 100% à obra do Senhor. Pressa, Senhor, aposentadoria. Também. Espero ansiosamente, Jesus, esse negócio. Não quero ganhar muito dinheiro, não. O que der para comprar o arroz, o feijão, tá bom demais. E vamos dar glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Josildo, sabemos que diante das dificuldades, né, que um pastor enfrenta, porque ele está na responsabilidade, né, de cuidar de vidas, de famílias. Qual é a maior recompensa? Porque tem a dificuldade, mas também tem a recompensa, né, de viver o chamado, de viver o preço do chamado. Então, qual é a maior recompensa? A maior recompensa, eu digo que é os frutos. Eu tenho na minha igreja, assim, a gente tem crescido, graças a Deus. Tem um número de jovens. Departamento jovem era algo que eu sempre desejei na minha igreja. Nós não tínhamos. A minha igreja sempre foi composta de pessoas de idade madura. E eu sempre desejei ter um grupo jovem. E hoje o grupo jovem da minha igreja ele nasceu, nós já temos lá 14 jovens na presença. Hoje teremos culto. Se quiser participar, vai lá na Igreja Batista Aviamento, às 19 horas. Então, quando eu vi esses jovens se converterem, Deus começar a salvar a vida desses jovens, aí meu coração se encheu de alegria. Nós somos conhecidos por ser discípulos de Cristo, toda árvore, pelos frutos. E nós temos que frutificar. Eu acho que quando eu ganho uma vida para Jesus, Yara, meu Deus do céu, o meu coração vai lá em cima. Semana retrasada eu estava pregando em Penedo. Já estou andando até em Penedo, né? É a minha cidade que eu trabalho também. Fui chamado para pregar lá em uma igreja. Não sou muito de profetizar essas coisas, não, mas acredito muito nisso. Mas Deus me mostrou lá no canto a vida de um jovem, naquele culto. E eu apontei para ele, pedi para ele ficar de pé. E eu dei uma palavra profética para ele, aquele jovem se levantou, veio correndo no meio do culto, me abraçou. Aí chorava ele, chorava eu. Eu sou conhecido também com o pastor Chorão. É pastor Chorão e pastor da alegria. Aí abraçou nós dois no meio do culto.
Aí nisso os irmãos vieram, aí foi aquele negócio todo. E no final de tudo, ele entregou a vida dele. E eu disse, meu Deus, ganhei mais um. Graças a Deus, louvado seja Deus. Entreguei ele na vida do pastor. Disse, a responsabilidade é sua agora, viu? Está nas suas mãos. Visite, cuide, ame, carregue, bote nas costas, faça o que tiver de fazer. Mas é uma alma para Jesus. Essa que é a maior recompensa. Ver os frutos. Ver os frutos. É desse jeito. Então, amados, vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, juntinhos, conectados, vocês já estão vendo que está sendo uma manhã maravilhosa, cheia, né, do conhecimento da palavra do Senhor. Glória a Deus, e eu creio que vocês também estão sendo impactados através desse testemunho, dessa entrevista e da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, em algum momento da caminhada, o senhor pensou em desistir, não de Jesus, mas do chamado? Pensou em parar? Eu preciso. Está querendo chorar? Ele agora realmente é conhecido como Pastor Chorão. Eu sou testemunha disso quando vou lá cultuar junto com ele. Todos os cultos, o pastor Josildo chora. Glória a Deus pela sensibilidade que esse homem tem da presença do Senhor. Vai ficar difícil até para falar agora. Então, Jesus. Se a gente, muitos assim, papel toalha para deixar aqui, olha. Fique à vontade, meu pastor, pode chorar. Vamos lá. Eu me lembrei, Yara, agora, daquele momento lá da igreja que eu acabei de falar para você. Daquele jovem. E eu tinha dito que os frutos, né? E eu também tive essa preocupação. Eu não deixei só essa responsa na mão daquele pastor. Eu peguei também o número dele. Peguei. E durante a semana eu mando 1 ou 2 mensagens para ele, mando um texto bíblico, mando um louvor. E quinta-feira agora, ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou, pastor, como a minha vida mudou. Foi o que ele disse. Como a minha vida mudou. E eu perguntei a ele, mas para melhor? O que está acontecendo? Aí ele disse, não, pastor, não existe o pior com Jesus. Mudou a minha... Ele estava passando por um processo de separação. Estava casado, passando por um processo de separação. Não vai existir mais a separação. Para você ver o que foi que Deus fez. Uma família foi restituída. Então, eu chorei agora porque eu me lembrei. Você falando, eu não esperava. Você tocar ali se a gente chegou nesse assunto. E na verdade eu já tinha chorado quando eu tinha conversado com ele pelo telefone, pelo zap, pelo WhatsApp. E agora você falando, eu relembrei da conversa e voltei a chorar. Mas vamos para a sua pergunta, como foi? Se em algum momento, em meio à caminhada, às dificuldades, o senhor pensou assim, desistir, não de Jesus, mas do chamado? Pode ter certeza que não. Glória a Deus. Pode ter certeza que não. Cada ano, cada dia da minha vida, cada momento da minha vida, eu fiquei mais apaixonado por Cristo. Eu posso dizer que sem Ele hoje, eu não sou nada. A minha casa não é nada sem Jesus. A minha vida não é nada sem Cristo. O meu ministério pastoral não é nada sem Ele. Até no meu trabalho eu não sou nada sem Ele. E, Yara, eu cheguei em uma empresa para trabalhar onde nós tínhamos Toda empresa privada, ela vive de vendas. Ela vive de vendas. Ela tem que vender para sobreviver, empresa privada. E eu cheguei nessa empresa, nós tínhamos um determinado número muito baixo. E para a honra e a glória do Senhor, depois que nós chegamos lá, Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus disse uma promessa a ele. Sai da tua casa, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Mas desde que ele saísse, fosse obediente, e Deus o abençoar.
Então, acredito que também a bênção acompanha a vida daqueles que decidem ouvir o chamado, crer no chamado e obedecer o chamado. E quando nós chegamos aí, que já fica um testemunho aqui, quando nós chegamos naquela igreja naquela empresa, os faturamentos começaram a surgir. Nós somos um ranking de 5 empresas, 2 na Bahia, 2 na Paraíba e 1 aqui em Alagoas. E das 5 eu comecei em último. Hoje eu já estou em 4º lugar no ranking de venda. E a tendência é subir. Então eu acredito que é sinal. Esse sinal de prosperidade também acompanha a vida dos que têm o chamado. E como deixar alguém? Como abandonar alguém que me abençoa? Como? Não tem como. Eu sempre falo isso também. Que sem Jesus não sou, não tenho, não posso. Porque Ele é tudo. E quando a gente olha para nós, a gente não... Porque tá aqui um homem, carne, ser humano. Eu cometo erros. Eu sou pecador. Se não for a misericórdia e a graça de Deus, nós seríamos todos moídos. É verdade, né? Mas tá alguém aqui que tem a plena consciência que é tudo pela graça, pela misericórdia de Deus, e que eu sei que não tem como... Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sei que eu não posso fazer nada sem ele. Mas pode crer no que eu estou dizendo aqui. Tudo, Yara, tudo na minha vida. Eu procuro colocar Deus no centro. Tudo que você imaginar. Tudo. Tem situações que eu prefiro não falar, mas que foram algumas decisões difíceis na minha vida. Mas que primeiro eu esperei ouvir Deus falar, para depois agir. Ainda que fiquei meio cabisbaixo, meio triste, esperando Deus falar. E quando Deus falava, aí é que eu dizia, agora eu vou. Porque eu tinha certeza que Deus falou. Agora eu vou, agora estou tranquilo, Deus falou, aí eu vou. Não tem como fazer nada sem Jesus. Ele é o princípio e o fim, né? O alfa e o ômega. Ele é o centro da nossa vida, da nossa existência. Estamos aqui por Ele, porque aprove a Ele, né? Deixar que nós ainda estivéssemos aqui. Com certeza. E isso é com um propósito. E o senhor aí falando sobre os frutos, e eu acredito que o maior fruto é uma vida para Jesus. Com certeza. O objetivo principal do Evangelho é ganhar almas, vidas para o Senhor. É se deixar ser esse instrumento de Deus, para que o Senhor possa nos usar para outros. Então, esse é o maior objetivo, ou o único objetivo. O principal objetivo do Evangelho é ganhar. Né? E é o único momento que a festa é no céu, né? Exatamente. É quando um pecador se arrepende. Tem festa lá em cima. Né? Então, imagine você que está aí em casa nos assistindo, ser o pivô, o instrumento que Deus vai usar na vida de alguém, para alguém, para que isso venha trazer festa, o céu venha celebrar. Então, gente, que privilégio o Senhor nos dá de querer, como o pastor falou, somos falhos, né? Somos seres humanos, vamos falhar, vamos errar, vamos entristecer ao Senhor, mas o Senhor, Ele resolveu nos escolher, nos chamar, dizer, não, mesmo em meio às tuas falhas, à tua fraqueza, à tua insegurança, mas eu conto com você e é você que eu quero usar. Então, você, minha querida, meu querido que está nos assistindo nesta manhã, é você mesmo. Ele quer usar você dentro da tua casa, Ele quer usar você lá no teu trabalho, por onde você for, o Senhor quer usar você. Glória a Deus. Pastor, queria que o senhor falasse um pouco. Quem é o pastor Josildo? E quais os planos do pastor Josildo para o futuro? Para este novo ano que começou, né, 2026.
Deixa essa mensagem para as pessoas que estão agora nos assistindo. Quem é o pastor Josildo? Chorão, vocês já estão vendo o que ele é. É uma mistura de choro com alegria, né? Pastor da alegria também é. Aonde a gente encontra ele está assim, com esse sorriso. Então, aí vocês já estão vendo um pouquinho. Isso aí. Mas o pastor Josildo, ele tem muito mais a se deixar ser mostrado. Amém. Vamos lá. Quem é o pastor Josildo? Quem é o pastor Josildo? O pastor Josildo é um ser humano, só um homem como qualquer outro homem, sujeito a falhas, mas acima de tudo, coloco Deus em primeiro lugar na minha vida em tudo. Sou apaixonado pela minha família, esposa, como já foi dito aqui, Alberta, mando um beijo para ela, minha filha, Esther, meu filho, Benjamin, e o meu caçulinha, Isaac. E outra paixão que eu tenho é a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos amar a igreja como Cristo amou a sua, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu amo minha família, amo a igreja, a qual Deus colocou sobre minha responsabilidade. E falando sobre os projetos, hoje eu tenho um grande sonho, um projeto. Um sonho que está no coração de Deus. E a gente sonha e devemos ir em busca desse sonho, né? Que é hoje a construção do templo próprio de nossa igreja. Algumas ações já tomamos, a porta ainda não se abriu. Mas, inclusive, antes de vir para cá, estava tendo, senhor, uma outra conversa, por isso é trazer um pouquinho, mas eu acredito que 2026 vai ser um ano em que eu interpreto que o nosso templo, o templo da nossa igreja, será a nossa terra prometida. Nós estamos passando por um deserto, por algumas situações, mas vamos chegar lá, é a construção do templo. Essa daí é o meu... Olha que eu não penso nem na minha casa. Eu tenho uma casa, eu moro aqui perto do Caminho da Vida, tenho uns terrenos meus lá na Buriti, que é a casa da aposentadoria que eu vou construir. Eu não falo nem na construção da minha casa, que será a casa da aposentadoria. A casa que eu vou passar a velhice, né, com a minha esposa. Eu falo na construção do templo. Essa é a minha prioridade, de construir um templo onde todos nós da Igreja Batista Avivamentos iremos congregar. E nesse dia vai ter uma marcha para Jesus naquele Hélio. Tu já sabe como eu sou, não precisa dizer. E eu já falei até com alguns, acredita, eu sou tão ousado, Yara, que eu até já cheguei até verbalmente, não um convite digitado, assim, físico, mas verbalmente eu já agendei até com alguns pastores. Tem dia, tem data e tem hora. E eu já posso contar com a sua presença, e alguns pastores já disseram, conta conosco aí. A gente vai estar lá, tocando a trombeta com você, se alegrando com você e chorando com você. Tá certo. Mas é a construção do templo, é a construção do templo. Esse é o meu maior projeto para 2026. Amém. Gente, é uma questão de fé. Eu lembrei de um louvor. Amém. Rompendo em fé. Tem esse, mas eu lembrei daquele. É uma questão de fé. Eu acho que é da Rose. Olha, eu fui lá atrás também aí. Você foi lá atrás mesmo. Eu não consigo me lembrar a letra. Mas é isso, gente. É fé. Sim. Tudo é possível ao que crê. Se a gente crer, se a gente confiar nas promessas do Senhor para a nossa vida, o Senhor realiza. Ele faz. Com certeza. Glória a Deus. Eu já quero deixar um abraço nesta manhã maravilhosa para minha irmã Clécia Sampaio, que sempre está nos acompanhando, nos assistindo. Clécia, minha amada, que o Senhor continue te abençoando. Quero também deixar um abraço nesta manhã para a nossa cobertura, o nosso líder, o apóstolo Josivaldo Lima e a sua esposa, a apóstola Ruth. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus por vocês, meus amados, que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, conectados, juntinho, na primeira sexta-feira, no primeiro programa do Conectados em Fé de 2026. E eu quero, pastor Josildo, que o Senhor deixe
um conselho, uma mensagem de reflexão para aquelas pessoas que sabem que tem um chamado, né, que o Senhor já despertou no coração delas o chamado, mas teme pagar o preço do chamado, a renúncia, o abrir mão. Queria que o Senhor deixasse nesta manhã uma mensagem para essas pessoas. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que tem a certeza, a convicção do seu chamado, ainda não tomou ação, né, em agir, ainda não se levantou e se colocou à disposição deles, é o seguinte: às vezes vem questionamentos de que eu vou perder. Primeira coisa, com Deus ninguém perde. Lembra do início do que eu falei aqui, que a minha namorada me questionou, disse, ou eu ou a igreja. Eu escolhi a igreja. Deus me deu uma esposa. Glória a Deus. E uma esposa. Uma esposa. Mas não fez falta em nada. Absolutamente em nada. Com Deus não se perde. Quando você escuta um chamado, com Deus você não vai perder. O que você tem que fazer é apenas ouvir, crer e obedecer. Se levantar e executar o chamado. O ide do Senhor Jesus. E não duvidar. Sim, vai aparecer alguns vendavais, vento de um lado, vento do outro. O mar pode até sobrevir, mas como diz a palavra, aquele que está alicerçado na rocha, pode soprar o vento, pode encher o mar, pode vir o que for. Né? E você não vai ser abalado. E o que você vai ver durante todo esse processo, sabe o que você vai ver? É o milagre de Deus na sua vida, irmão. Eu não preciso de muito para dizer que sou feliz. Não, eu não preciso ser rico para dizer que sou feliz. Eu só preciso de Cristo. Só isso. E o resto, demais, as outras coisas, será acrescentado. Só de Jesus, só preciso dele. O resto vai acrescentando. Vai acrescentando. É esse meu conselho que eu dou para você. Erga, sai da tua cadeira, levante-se, põe de pé. Você já escutou? Tem certeza? Então, o ide para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então é isso, gente. Está sendo uma manhã maravilhosa, extraordinária, cheia do poder de Deus, cheia do conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Eu já quero agradecer você que está aí juntinho conosco, ligado, conectados. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, a Academia WF, através da vida do Ninho e da sua esposa Meire. Que Deus continue abençoando esse casal maravilhoso. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Olha, Anderson e Diégena, vocês também vão estar vindo aqui, tá? No Conectados. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero agradecer também a JR Proteção Veicular, através da pessoa do Tiago Pereira. Tiago, que Deus continue abençoando você, tua família e toda a tua equipe. E agradecer também a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita, minha amada irmã, que Deus continue te abençoando. Glória a Deus. E olha, estamos indo para o intervalo, mas voltamos já já. Continua aí conectados conosco, porque daqui a pouco tem mais. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos.
Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sana tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Voltamos com Conectados em Fé. E olha, gente, estamos no segundo bloco e é um bloco maravilhoso, cheio de emoções, com o nosso quadro Recordar é Viver. Então, pastor, estamos no quadro Recordar é Viver e é um quadro cheio de emoções. Como o senhor já é um pastor, né, chorão, então segure aí, segure não as lágrimas, segure só, né, o papel toalha para estar enxugando as lágrimas. E aí, produção, para nossa primeira foto. E aí, meu pastor? Rapaz, vocês foram mexer longe. O Barro Branco. A minha juventude foi nesse lugar,
Quando muitos imaginavam que eu ia cuidar desses jovens, na realidade eu fui mais aprender com eles. Foi a minha escola missionária nesse lugar. E acredite, eu sempre quis ser pastor do Barro Branco. Sempre quis ser pastor desse lugar. Era o meu sonho ser pastor desse lugar. Gil, para quem não conhece, o senhor poderia falar o nome das pessoas aí? Amplia a foto aí. Eu acho que eu me lembro do nome de algumas aí. Tá aqui, né? Tá aqui a Wagner. Tá aqui a gente chamava ela... Tem a Ana, tem a Virgínia, tem o Neno Leite, Salomão, o André, tem a... Eita, agora alguns eu tô com o nome esquecido. Mas muita gente mesmo. E que data foi isso? 12 de 97? Eita, Jesus. Muita gente, muitos jovens aí. E eu ali no meio, de terno, gravatado, né? Mas lembro de todos aí. Esse está em São Paulo. Está em São Paulo, até hoje eu falo com ele. Está em São Paulo. Eita, Jesus. Saudades. Me lembro só apenas o nome de alguns, mas mora no meu coração. Essa foto. Vocês foram buscar isso aonde, pelo amor de Jesus? Foi um tempo bom, né? A produção ainda pediu sua fonte para a gente saber quem é. E é? Olha, André. Ah, quem sou eu? Olha aqui. O do meio. O que está de terra. Exatamente. Sou eu, Josinho, daí. Ai, rapaz, a produção tá ligeiro demais. Ampliar a foto. Falei, vai. Lá atrás, no início de tudo. Meu primeiro amor. Imaginando tomar conta dessa congregação e o Senhor dizendo, eu tenho muito mais. Deixa eu dizer algo aqui. No dia quando a usina decidiu derrubar o povoado Barro Branco, a igreja foi derrubada. No dia que a igreja foi derrubada, eu estava trabalhando em Maceió. Eu cheguei no sábado à tarde, fui lá para o Barro Branco e subi nos entulhos da igreja e fiz uma oração ali e chorei. Subi no entulho da igreja toda derrubada. E agradeci a Deus, né? Disse, Deus, eu não fui pastor desse lugar, mas o Senhor me fez viver momentos aqui que eu guardo até hoje na minha vida. Para você ter ideia, Yara, até hoje eu gosto de dormir na igreja. Eu vou para a igreja. Dormir na igreja, você vai dormir? Não. Eu digo dormir porque, obviamente, tem uma hora que eu vou dormir. Mas eu vou para a igreja, fico orando, escutando louvor, sozinho. Nesse momento é o meu momento com Deus. E é na igreja que eu faço parte, eu junto com o pastoreio hoje. Às vezes eu vou para lá, fecho a porta da igreja, chego lá de 10h30, fecho, fico lá. É eu e Deus e mais... É o meu secreto com Deus. Até hoje eu faço isso. E onde eu aprendi isso? Nesse lugar, nessa igreja do Barro Branco. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, que manhã maravilhosa. Glória a Deus por mais uma sexta-feira abençoada. E aí, produção, a nossa próxima tem mais foto. Ainda, rapaz. Tem mais. E essa galera? Jesus. Agora vocês foram longe. Aí eu vou dizer o nome de tudinho. Ó, Pastor Josildo, Erílio, Marcelo, Sérgio, Toninho e Hélio. Glória a Deus. Nossos instrumentos aí, nossa equipe de louvor, os levitas, o início de tudo. Rapaz, que tempo maravilhoso. Ercílio aqui na bateria, eu esqueci de falar o nome do Ercílio. Ercílio aqui na bateria. Rapaz. Não sabia que o Serginho era músico. O Serginho nesse tempo cantava. Estava lá comigo cantando. Era uma equipe, foi aí onde tudo começou. Aí foi o meu... Eu comecei a me descobrir em Deus. Me descobri. Quando eu me converti, eu passei um tempo buscando muito a Deus, na igreja, orando, lendo a palavra. Depois desse processo de buscar a Deus, veio esse processo do ID. Eu comecei agora a sair. E eu escolhi essa parte da música para me dedicar.
E foi aí que Deus me fez crescer muito mais ainda nele, me aproximar dele através de louvor, porque você sabe que o louvor nos aproxima de Deus, aproxima Deus da gente. E aí foi um momento ímpar na minha vida. E daí foi pro pastoral. E aí eu tô com os dois agora. Eu louvor e pastoral. Deus, então, amados, estamos no quadro Recordar é Viver. E esse homem tem muitas recordações. Glória a Deus por isso. E aí, produção, a nossa próxima foto. Ainda tem mais? Tem mais. Eita, Jesus. Vou lhe dizer onde foi essa foto. Foi em Paulo Afonso, na casa do pastor Albério. O pastor que, logo depois dele, se eu não me engano, veio o pastor Luiz. Pastor Albério. Foi uma caravana de São Miguel dos Campos visitar o pastor Albério, lá em Paulo Afonso. Pois ele tinha saído já daqui do campo e deixou o pastor Luiz. E eu fui nesse pacote aí. Me chamaram, disse, eu vou conhecer o pastor Alberto também. Fui lá, e a gente passou o dia lá em Paulo Afonso, na casa dele. E eu abri a Bíblia lá, tirei essa foto, me lembro como se fosse hoje. Me lembro como se fosse hoje. Essa foto aí também, Jesus. Eu acho que tem um dedinho da minha esposa aí. Aí vocês veem como o Senhor trabalha, né? Você lembra o ano? Pastor? Não me lembro. Não lembra o ano, mas a gente sabe que faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, nesse tempo aí, esse tempo de hoje, agora, Conectados em Fé, nessa sexta-feira, nesta manhã, né, o Senhor já tinha projetado este momento. Esse momento, isso aí. Quando ele tirou essa foto, olha, para você entender um pouquinho o reino espiritual, quando ele tirou essa foto, o Senhor já sabia que neste dia, porque o Senhor não se limita ao tempo. Exatamente. Essa foto seria aqui, né? Iria participar, iria fazer parte do quadro Recordar e Viver. Conectados em Fé, né? Do quadro, mas do Conectados em Fé, mas do quadro Recordar e Viver. Ia trazer recordações para o nosso pastor. É isso aí. Glória a Deus. E aí, produção, a nossa próxima foto. Ainda tem mais. Eita, Jesus, que esse povo vai... Essa aqui é mais recente. Essa é mais recente. Essa é no lugar do santuário que Deus me deu por responsabilidade. Igreja Batista Avivamento. Aí eu posso dizer que a obra de Deus, ela não termina na vida da gente. Ela é contínua. Aí começou uma nova fase da minha vida. Aqui é o início de uma nova fase. Teve a fase da aproximação de Deus, aquela que eu buscava. Não que eu deixei de buscar, continuo buscando. Mas teve a fase do louvor e teve a fase agora que Deus me entregou à igreja. A responsabilidade de cuidar da igreja. Esse momento para mim aí está sendo ímpar. Glória Hoje, sabe no que eu penso, Yara? E eu converso muito com os meus filhos, de que eles cresçam, obviamente, se formem, sejam profissionais, mas que tenham esse amor que eu tenho pela igreja. Para serem os meus sucessores. Eu quero um dia poder pegar o cajado da igreja e entregar para minha filha, para o meu filho, para o Isaac, para o Benjamin, para a Esther. E hoje eu falo muito com eles sobre isso, de entregar o cajado. Tudo que eu estou fazendo hoje é para um dia poder passar o cajado para eles. Glória a Deus. Porque a igreja não depende de homem. Verdade. O homem pode até passar. Passa. Mas a igreja, ela prevalece. Verdade. Ela prevalece, pega a cara do pé. E é isso o meu sonho hoje. É construir o templo e preparar os meus filhos para passar o cajado. Eu só penso nisso. Eles dão seguimento. Glória a Deus. É isso que eu penso. Amém. Pode perguntar, a Esther e Benjamin, se eu não falo com eles sobre isso. E aí, produção, a nossa próxima foto. Tem mais? Eita, tem mais. Eita, meu Deus do céu, essa mulher não, meu Deus do céu. Eita, Jesus de Nazaré. Aí é a minha amada, a minha amada, meu Deus, que esposa, que mulher maravilhosa é minha esposa. Eita, Jesus. Uma curiosidade sobre o meu casamento, posso falar? Pode. Vamos lá. No dia do meu casamento,
Eu disse, eu paguei, é o dia da noiva, né? Que parece que a noiva vai para um canto, se cuidar, se belezar, enfim. É massa, aquele negócio todo, é o dia da noiva. E eu também tinha um momento que eu ia relaxar em um spa. Até numa mulher aqui em frente. Como é o nome dela? Esqueci o nome dela, não me lembro. Mas é aqui em frente. É ela mesma, Denise. Foi ela que cuidou da minha esposa e também cuidou de mim. Só que de manhã, no horário da manhã, eu fiquei arrumando a igreja. Os preparativos para o casamento à noite. Botei uma projeção nossa na frente da igreja, fui na Betel. Botei uma projeção grande, aluguei 2 projetores, botei uma projeção, uma foto nossa. Mas o que eu quero chamar a atenção foi para a entrada. A entrada. Hoje, a noiva espera o noivo. Não é assim que diz a Bíblia? Eu sou a noiva de Cristo, você é a noiva de Cristo. A noiva, que é a igreja, espera o noivo. E eu chamei ela e disse assim, vamos fazer diferente. Você vai entrar primeiro e eu vou entrar depois. E ela me disse, por quê? Eu disse, porque biblicamente a noiva espera o noivo. E acredite, parou o carro, aluguei um carro luxuoso para ela descer. Esperavam que era o noivo. Quem entrou primeiro? A noiva. Ela entrou sozinha. Ela decidiu entrar sozinha, entrou sozinha, com um buquê linda, foi lá pro altar. E teve gente até, cadê o noivo? Perguntando pelo noivo. Porque até então havia esse costume, estou falando aí de 13 anos que nós somos casados. 13 anos atrás havia esse costume de que era o noivo e depois vinha a noiva. E cadê o noivo? Cadê o noivo? Liga pro Josildo, todo mundo aperreado. Daqui a pouco as luzes da igreja se apagam e eu entro cantando uma música do PG, Verdadeiro Amor. Verdadeiro amor, e eu entrei cantando para ela e nos encontramos, e ela saiu ao meu encontro. O noivo foi ao encontro da noiva e a noiva veio ao encontro do noivo. Nos encontramos no meio do salão da igreja, pegamos na mão do outro e fomos celebrar, fomos no casamento. Foi desse dia que foi feito nosso casamento. Muito diferente. Dançamos uma valsa. Aliás, uma valsa não, desculpe. Eu chamei os nossos irmãos Bira e a esposa dele, que faz parte do Ministério de Dança da Betel, a pastora Denise. Também é pastor Bira, se não me engano. O pastor Bira, um abraço para ele, para a Denise, para a pastora Denise. E contratei eles para nos ensinar uma dança. Eles nos ensinaram a dançar e fizemos uma dança no final, que acredito, quando terminou o casamento, teve testemunha que me procurou e disse, rapaz, eu nunca vi um casamento com tanto amor, vocês se amam de verdade. Olha o milagre de Deus. Eu gastei um pouco nesse casamento e fiquei sem verba para poder fazer uma lua de mel. E disse, não, a gente viaja no outro dia, vamos para um lugar simples. E acredito que quando terminou a dança, um casal que estavam lá de testemunhas nos chamaram e disse assim, olha Deus trabalhando, disse assim, a gente amou vir para o casamento de vocês, como vocês se amam, vocês realmente... A gente sentiu o amor de vocês aqui. E nós vamos dar mais um presente para vocês. Já tinha ganhado um presente desse casal. E eles me deram um presente. De qual foi? Diária, nenhuma pousada na Barra, que nós não tínhamos. E ganhamos a diária. E fomos lá. Passamos a nossa lua de mel numa diária, numa pousada da Barra de São Miguel. Que até hoje, às vezes, nós vamos para relembrar os momentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá vendo aí, gente? Que quadro maravilhoso. E o pastor acabou se entregando, né? Com mais um talento. A dança. a dança. Beta, ele entregou, né? Então, e detalhe, tem mais um talento aí. Na Boa Fé, eu era o líder de dança lá na Boa Fé. Quando o pastor Dedé toma conta hoje, se eu não me engano. É o pastor Dedé, né? Eu era líder de dança. O pastor Dedé testemunha. Tem alguns vídeos, algumas fotos minhas. Não sei se vocês foram buscar ele, mas tem foto minha dançando. Arrisca fazer a evolução aqui, pastor? Dançando lá. E pastor Josildo? Oi. Arrisca fazer a evolução aqui? Não. Glória a Deus. Que conversa boa, vocês estão me surpreendendo. E aí, produção, a nossa próxima foto. Eita, Jesus, o que é que vem agora? Essa daí é uma de minhas mães. É a tia Carminha, é a minha mãe Carminha. A minha mãe Carminha. Quando eu era pequeno, eu peguei uma doença. E as minhas tias, ela tinha um certo poder financeiro.
pediram para minha mãe cuidar de mim. E a minha mãe me entregou a elas para não me ver morrer. Pois eu era da mesma idade desse menino aí. Desse menino aí, que é o meu filho. Desse mesmo jeitinho aí. Era bebezinho, desse mesmo jeito aí. E essa mulher me pegou para criar. E ela investiu muito financeiramente. Foi médico, foi medicamentos, foram consultas. E eu não morri. Sabemos que já era um propósito de Deus, não morri. Mas Deus usou muito ela. E eu passei a minha infância dormindo no mesmo quarto que ela. A cama dela e a minha cama. Até que chegou o dia que eu me fiz homem. Foi necessário que eu saísse de um quarto e tivesse um quarto meu próprio. Mas até hoje, todas as noites ela pede para eu ir na casa dela. Toda noite. E quando eu saio do culto, vou levar os irmãos de Coité, passo lá na casa dela e falo com ela. Eu tenho minha mãe biológica, que já é falecida. Fui muito abençoado até nisso. Tive 2. Por que não dizer 3? A minha mãe biológica, a tia Carminha e a minha outra tia, que é a Graça. Eles cuidam demais de mim, da minha família. São mulheres de coração imenso. Eu não sei nem dizer. Não sei nem dizer a bondade delas. Meu Deus, essas suas tias, elas são irmãs da sua mãe? Não, elas são irmãs do meu pai. Seu pai? Meu pai, que também já é falecido. Amém. Essa foto aí será que vai ter mais alguma foto que vai mexer comigo desse jeito? Eu sempre ouvi você falar, assim, de vez em quando, dessa sua tia. Ela todo dia, ela vai na minha casa ver meus filhos. Glória a Deus. E eu faço questão de todas as noites ir na casa dela. Hoje, depois de culto jovem, quando terminar o culto jovem, começa de 7, umas 8h30, mais ou menos, termina nosso culto, é rápido. Para onde eu vou? Na casa da tia Carminha. Antes de ir para casa. Passo lá e vou para minha casa. Glória a Deus. Amém. Mas antes de irmos para a nossa última foto, e que foto a produção tem uma pergunta para você, pastor José. Mais uma? Então vamos embora. Vamos lá, mas antes deixa eu mandar um abraço para dona Lia Mara e André, da cidade de Penedo, cidade qual o pastor Josildo trabalha. Olha aí. E para todo o povo de Penedo, conectados no Conectados. Amém? Vamos à pergunta. Como o senhor mantém esse espírito jovem e a paixão pelo ministério, evitando o esgotamento? Rapaz, eu vou dizer o seguinte, é Deus que me dá vigor. Tantas pessoas me perguntam isso, como você aguenta? Porque, olha, é de 5 horas estou de pé, vou para Penedo, volto, às vezes durmo em Penedo, na terça-feira venho por causa do culto, quando chego, às vezes não dá nem tempo para casa tomar um banho, peço para minha esposa levar a camisa, leva para a igreja, chego na igreja, visto a camisa, boto aquele perfume, vamos dar glória a Deus, pô, aí já começo no pique, aí volta a minha rotina, aí tem culto, tem reunião com o jovem, e o louvor eu não abandonei, tem ensaio da banda, fomos tocar em um roteiro, tive que ensaiar no sábado, inclusive eu até digo, tinha que ser a Alberta, minha esposa, talvez uma outra pessoa não compreendesse como ela compreende, e olhe que nós temos 3 filhos, e assim, quando tem um tempo de ficar, pastor, e o tempo de casa, também tem um tempo da minha casa, também tem um tempo, ninguém pensa que eu não dou um tempo, dedico um tempo para minha família, que eu dedico sim, tem um tempo da minha casa. Tem um tempo, o meu filho perguntou hoje, pai, hoje tem futebol? Quando eu cheguei em casa hoje, eu disse, não, hoje não, é amanhã, filho. E amanhã tem futebol, amanhã tem a bike com a minha filha, que eu comprei uma bicicleta para ela, uma para mim, tem a bike com a minha filha, aí de manhã tem a oração de 5h30 da manhã, quando é a tarde tem o futebol, tem a bike e à noite o culto. Então, é Deus realmente que me dá força e vigor. As suas forças se renovarão, como diz a Bíblia Sagrada. Porque, sinceramente, às vezes cansa. O físico cansa. Mas quando eu olho para o compromisso, eu vejo assim, o compromisso ele é maior do que o cansaço. Então, por isso que eu decido fazer tudo isso. E às vezes, para você ter ideia, quando a Volkswagen, que eu trabalho na Volkswagen, né, de Penedo, há novos tempos, me manda para São Paulo, eu botei um sistema de câmeras lá na igreja. Quando termina, durante o dia,
os treinamentos, né, os eventos diários, e noturnamente a gente está desocupado, e geralmente eu pego quarta, quinta e sexta. O final de semana é em São Paulo. E quando eu vou na quarta, à noite eu descanso. Na quinta, quando termino todas as atividades do trabalho, eu me reservo ao quarto. Os amigos vão andar em São Paulo e eu opto o quê? Ligar a câmera no meu celular e assistir o culto. Aí todos os irmãos sabem que eu estou presente porque a câmera fica girando de um lado para o outro. Eu participo do culto mesmo em São Paulo. Eu em São Paulo e fico mandando lá as postagens para uns irmãos. Mesmo em São Paulo eu participo. Eu sou um pastor muito presente lá na congregação. Eu só não estou no culto em um caso de uma reunião em Penedo que possa me tirar. Mesmo assim, eu quando saio da reunião, eu já aciono logo o celular para poder ver como é que está o culto. Está bem, como é que está a situação. Exatamente. A responsabilidade, o compromisso, né? Eu tenho um pastor lá que coopera muito comigo, o pastor Nelson, quero mandar um abraço para você, o diácono Cícero. São pessoas de extrema confiança minha. Eu louvo a Deus pela vida deles, mas eu sempre estou presente no culto. Qualquer atividade da igreja, eu sempre estarei presente. Glória a Deus. Amém. Mas temos ainda a nossa última foto do quadro Recordar é Viver. E aí, produção, a nossa última foto. Eita, essa daí é a mais nova e a mais atual. Olha a minha menina como tá linda. A minha Já Esther. tá uma mocinha. Tá uma mocinha, 10 anos. O meu Benjamin, o meu segundo filho, e o terceiro, o Isaac. O Isaac, vou falar uma curiosidade sobre o Isaac, vou ser bem rápido. A Esther foi planejada. O Benjamin, ele veio, mas a gente não planejou, mas sabia da possibilidade. Mas o Isaac não. O Isaac, nós estávamos nos prevenindo a não ter esse filho. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que a minha esposa ia ficar grávida. E nos cultos lá da igreja, a igreja testemunha, eu olhava para ela assim e dizia: Alberta, tá vindo o terceiro. E ela dizia: meu Deus, no meio do culto. Ah, meu Deus, Jesus, ore. Mas a Alberta tá vindo. E a igreja dizia: eita, glória. E quando pensa que não, ela liga para mim um belo dia pela manhã, chorando. E eu perguntando o que foi que aconteceu para os meninos. Me diga logo. Aconteceu alguma coisa com o Benjamin, porque só tinha ele e ela. O que foi que aconteceu com a Esther? Ela: nada não. E com você? Nada não. Eu chorava. E o que foi, Alberta? Pelo amor de Deus. Alberta, me fale, pelo amor de Deus. E eu lá desesperado, trabalhando em outra cidade, e ela disse: eu estou grávida. Eu disse: não é possível, meu Deus. Tudo isso para dizer que está grávida, meu Deus do céu. O meu coração foi a mil. Aí eu disse: amém, Alberta. Alberta, faz isso não. Eu estou com 50 anos e você faz um choro desse para me dizer que está grávida. É bênção. Ela disse: mas a gente não estava querendo, estava projetando. Sim, Alberto, mas eu já tinha lhe dito que esse menino ia nascer. Eu tinha certeza que ele ia nascer. Eu tinha algo convicto dentro de mim. E ele veio. E a gente tomava todas as precauções possíveis. Tudo. Seguimos o que tinha que seguir para não ter. Mas ele veio. E eu sabia que ele ia vir. Aí nasceu Isaac. E quando Isaac nasceu mais uma felicidade. Isaac é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Todos são uma bênção, graças a Deus. Abençoada. E o Senhor faz essas coisas. Isso é obra de Deus, é projeto de Deus. Família, projeto do Senhor. É executar o chamado. É isso que Deus faz, isso aí, essa bênção aí. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados. Vocês que estão aí nos assistindo, vocês que estão aí conectados conosco em mais uma sexta-feira, aleluia, que o Senhor continue te abençoando. E eu já quero agradecer mais uma vez, agradecer ao Eterno por esta rica oportunidade de estarmos aqui juntinhos, conectados, junto com esse pastor, esse homem de Deus, trazendo, né, esse testemunho. Glória a Deus pela vida dele, pela família dele. Também já quero agradecer aos nossos parceiros de fé, a Academia WF, através da vida do Ninho e da sua esposa, Meire. Que Deus continue abençoando, amados, a vida de vocês.
Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina. Que Deus continue abençoando vocês são bênção na nossa vida. Quero agradecer também a JR Proteção Veicular, através do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Que Deus continue, Tiago, te abençoando. E agradecer também a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Que Deus também te abençoe, minha irmã. E olha, estamos indo para o intervalo, mas voltamos já. Continua aí, conectados, juntinhos, porque daqui a pouco estamos de volta. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Preciso
chamar sua atenção. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Voltamos com Conectados em Fé e agora estamos no quadro Momentos de Fé, uma mensagem de reflexão do nosso apóstolo Josivaldo Lima. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, quero vos trazer a continuidade da palavra que foi falada sobre o milagre na semana anterior. O meu milagre, o milagre das lâmpadas, o milagre do Hanukkah. Como já temos falado, Hanukkah significa dedicação, a festa da dedicação. Jesus esteve lá. Você pode conferir em João capítulo 10, versos 22 e 23. Ele esteve presente. Ele celebrou essa festa. Na verdade, as festas para serem celebradas são as festas bíblicas. Porém, as culturas vieram e mudaram totalmente a cultura do céu. E hoje, em forma de um resgate, crendo que é possível resgatar as festas bíblicas, celebramos com alegria o Hanukkah. Celebramos com alegria o milagre, a festa das luzes. Nós sabemos que, de acordo com a história, onde está escrito sobre essa festa, aquela família, como já falei, dos Macabeus, e você pode encontrar isso no livro dos Macabeus, porém não é um livro canonizado, o canon, está no canon dos 66 livros, mas registra esse momento tão especial. Eu quero lhe dizer que eu também celebro o milagre da minha vida. Esse ano eu fui acometido por uma enfermidade. Março eu fui fazer meus exames, que sempre faço durante alguns anos, desde que completei os 45, passei a fazer exames anualmente, inclusive o da próstata. Só que esse ano eu fui surpreendido com a notícia do médico que a minha próstata estava comprometida com um CA, com um câncer. Fiquei em paz, porém tive que me submeter a uma cirurgia. E eu estou aqui contando o meu milagre. Tenho tudo para dizer como o salmista Davi disse. O salmista, no capítulo 116 do Salmos, o verso 12, ele diz: o que darei eu a ti pelos teus benefícios? Então, o que darei eu? Vendo a forma como Deus operou o milagre em minha vida. Estou aqui curado, testemunhando para você, assim como ocorreu lá em Hanukkah, o milagre daquelas hastes da menorá, sem ter o azeite. Não era época, faltava uma semana para começar a extrair o azeite. Mas o Deus que opera milagres, operou o milagre naquele momento. E a haste principal começou a fluir para as demais. E foram 8 dias de celebração. Cada dia uma era acesa, dia após dia. Que essa luz brilhe no seu coração. Não o espírito natalício, o natalino, como alguém fala,
mas a luz do próprio Jesus. A luz que brilhou ali, quando a família dos Macabeus enfrentaram os seus inimigos, limparam o altar. Que esse tempo seja propício para que você limpe o seu altar. E limpando o seu altar, você possa presenciar os seus milagres. Que Deus te abençoe e eu te desejo um ótimo dia e uma semana maravilhosa. E nos veremos na virada do ano, se assim Deus permitir. Beijo no coração e até lá. Voltamos com Conectados em Fé. Estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para o nosso convidado, o pastor Josildo. Amém, amém. O que dizer dessa manhã aqui maravilhosa? Estou assim, maravilhado, impactado e amei estar aqui. E posso testificar que esse programa vai abençoar, já está abençoando muitas vidas. Vou mais uma vez parabenizar a você, Yara, a toda a sua produção, por esse trabalho maravilhoso. E de pregar o evangelho a toda criatura. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando mais uma via, um canal de comunicação, né, para a população, para as pessoas e transformando em bênção, levando uma palavra. E eu espero que toda essa conversa, esse nosso bate-papo aqui, toda essa nossa conversa, tenha trazido para você que está aí do outro lado, aumentado a sua fé, mais a certeza de que realmente você é chamado por Deus, Deus tem algo na tua vida. E muito obrigado, essa é a palavra certa, gratidão, muito obrigado. Eu vou sair daqui honrado mesmo em ter vindo aqui e amei. Eu acho que foi... Eu não esperava, eu sou sincero, que eu não esperava passar por um momento desse aqui. Eu já vou chegar hoje lá no culto do jovem, como diz na linguagem do pentecostal, cuspindo fogo. Vou chegar lá no culto do jovem hoje desse jeito. Vai ser no ETT mesmo, vai ser uma bênção. Então, glória a Deus pela sua vida, que Deus abençoe esse programa, que Deus abençoe toda essa produção. Detalhe, a partir de hoje, o programa Conectados, todos os domingos que nós temos oração na nossa igreja de 5h30, você é nosso convidado, já vai estar em nossas orações. Estaremos orando por esse programa, certo? É um compromisso meu de estar lá de joelhinho, de 5h30 da manhã. Amanhã estou lá na igreja, orando por você. Eu posso dar o horário dos nossos cultos aqui também? Então vamos lá. Somos a Igreja Batista Avivamento, ficamos localizados ali próximo a SM Óleo, no Hélio Jatobá, naquela avenida do antigo casarão. E os nossos cultos é terça às 19 horas, 7 horas da noite, quinta às 19 horas, 7 horas da noite. Temos o culto jovem aos sábados, às vezes às 19 e às vezes aos domingos, 10 horas da manhã nós fazemos culto jovem. Quando eu tenho algum compromisso no sábado à noite, aí eu transfiro o culto para o domingo, mas não deixo de ter. Eu não cancelo o culto, eu transfiro, mas não deixo de ter. Transfiro do sábado, vou resolver os meus problemas, resolvo, e no domingo de manhã a gente está lá reunido. Mas essa semana, hoje no caso, nós temos culto às 7 horas lá na Igreja Batista de Avivamento, e domingo pela manhã, oração de 5h30, e à noite, o culto também às 19 horas, que é o culto da família. E é assim, conto com a sua presença, que Deus abençoe a cada um de vocês. Volto a dizer, de coração mesmo, a Yara, sua esposa, toda essa produção maravilhosa. E essa produção é ligeira, viu? Que produção ligeira. Rapaz, a irmã Yara falou no nome de uma música aqui, o pessoal já estava botando a música, que é a música das antigas. A produção maravilhosa, ligeira, esperta, ligada. Enfim, é um programa que realmente Deus vai abençoar muitas famílias, não só nessa cidade, como em todo o nosso estado e aonde puder ir. Olha para aí. Não estou dizendo que a produção é ligeira. Eu digo para vocês que a produção é ligeira. Olha aí, ó, testemunho real e verdadeiro. A produção é ligeira demais. Está aí a nossa igreja, é uma igreja pequena, simples, mas se você for lá, meu irmão, olha, você vai sair de lá, você vai dizer, meu irmão, que negócio é esse aqui dessa igreja? É uma igreja abençoada por Deus, como todas as demais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Também quero passar as considerações finais para a nossa produção.
Glória a Deus. Primeiramente, agradecer, pastor Josildo, por o senhor deixar a gente ser seus amigos. Muito obrigado, viu? Obrigado. Agradecer a todos que assistem e continue assistindo através do canal do alagoasweb.com. Siga a Missionariara no YouTube, no Instagram e o Conectados em Fé no TikTok. Comentem, compartilhem e curtam. Fiquem todos com Deus. Amém, glória a Deus. Então, amados, estamos aqui em mais uma manhã maravilhosa. Chegamos ao fim do nosso programa Conectados em Fé. Eu também já quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, agradecer o nosso convidado de hoje, o pastor Josildo, amigo, né? Pastor e amigo, né? Amigo pastor, de longas datas. Né? Conheço o pastor Josildo, a gente se conhece há muito tempo, já fizemos a obra junto, marchas aqui na cidade, né? Marcha para Jesus, fizemos 2 vezes a marcha. Então, assim, um homem de Deus, cheio de talentos, e glória a Deus por isso. Então, muito obrigada, pastor Josildo, por nos dar a honra de estar conosco nesta manhã, no Conectados, e eu sei que muitas vidas desta manhã foram e vão continuar sendo abençoadas. Amém? E você que está aí, que nos assistiu, que ficou conosco até agora, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, você e toda a tua família. Que o Senhor te dê um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor. E olha, domingo temos culto, o pastor Josildo já falou da agenda, né, do ministério dele, as programações, tem culto lá na Igreja Batista do Avivamento, tem culto também no Ministério Betel. Então, olha, não fique em casa, vem cultuar conosco, vamos adorar aquele que reina e vive para sempre, que é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Quero agradecer também mais uma vez a nossa produção do Conectados em Fé. Quero agradecer ao meu esposo, quero agradecer ao Bruno, ao Bené e quero agradecer a você. Então, olha, estamos no início de um novo ano, 2026, que esse ano ele venha cheio, esteja cheio de muita paz para você, de grandes realizações e, acima de tudo, que a vontade do Eterno seja soberana sobre a tua vida e a tua família. Beijo no coração e sexta-feira estamos de volta no Conectados em Fé. E olha, assista, você já está nos assistindo, curta e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Beijo no coração e até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém.